Olá, amigos, estamos começando mais um programa Cotidiano e Você. Aliás, o 10º edição do programa. 10º já, hein? E hoje com convidados ilustres. Aliás, hoje um convidado muito especial, 2 convidados especiais, como o Cotidiano e Você tem feito sempre. Hoje tem o Félix, que é campeão mundial, né, na Copa de 70, goleiro, né? Bicampeão mundial. Isso mesmo. E o Marcelo, filho do Gilmar, que foi bicampeão mundial de 58 e 62. Então hoje é um programa futebolístico. Hoje vai estar especial, né, Ricardo? Fica aí que a gente volta já já. Cotidiano e Você. E hoje nós temos a honra de receber aqui, né, padre? Verdade. 2 convidados, assim, fantásticos. O Marcelo Izar Neves, filho do Gilmar dos Santos Neves, presidente da Associação dos Campeões Mundiais. E Félix, goleiro da seleção de 70, tricampeão mundial, jogou na Portuguesa, Juventus, Fluminense. A gente vai ter muito papo para falar de futebol aqui hoje. Olha, eu acho que as pessoas que estão assistindo nesse momento, sei que você está assistindo, você está sentindo um arrepio de emoção de ver 2 ícones assim do futebol. Eu vou ousar dizer, do verdadeiro futebol. Eu sei que pode parecer saudosismo, pode parecer crítica. E é mesmo, saudosismo e crítica ao futebol que nós temos aí. Mas é o que é ter o Félix e tendo aqui, né, o Gilmar, além de parecer com o pai, né, traz toda a história também. É muito bonito mesmo, né? Muito bonito. Verdade. Quantas defesas os 2 já fizeram? Imagina. Não, eu sou fã do Gilmar. Na época que eu comecei, é aquele negócio. Você começa como garoto, o pai dele é um pouco mais velho que eu. Ele está com 81. Eu estou com 74, então uns 7 anos mais ou menos. Então nós começamos cedo. Então é aquele que você vê aquele estilo bonito, aquele estilo bom, que você pode também, pelo menos dar uma cópia, piadazinha. Então você vai juntando. Você vê esse joga bem, você vai e faz igual aquele. Aquele joga bem, você junta as qualidades de cada um e sai a porcaria que foi. Quem você gostava de ver quando era menino? Quando você era moleque, quem você gostava de ver? Tinha o Gilmar, tinha o Berdan, Valdir Moraes também, ó. Catatauzinho desse tamanho. Os caras acham que o goleiro tem que ter 2 metros de altura. É verdade. O cara tem 2 metros, mas não sai do gol. Não adianta. Tem 2 metros, aqueles cruzamentos é dele, meu. Faz igual eu fiz contra a Inglaterra. É minha e pá, um soco na cabeça do atacante e outro na bola. O Félix tinha o apelido de Papel, né? Papel. Por que esse apelido? A magreza. Até hoje, não adianta, come. Não, mas não sempre magro. Não é só por causa da magreza, mas por causa da agilidade também com que você entrava na bola. Também, porque era Félix. Félix tinha aquele desenho do Gato Félix. Gato Félix, é verdade. Então era magro. Então é. esse apelido de Papel era desde a época da Moca. Então eu levei esse apelido pro Zé Carlos, que era meia esquerda da Portuguesa, quando eu fui para a Portuguesa. Saí do Juventus, Papel, ele era mais magro que eu. Nossa, você imagina, né? Então quero ser mais magro, levei. Quando o Zé Carlos saiu em seguida, fiquei eu com o apelido de Papel. E pegou. Primeiro, você sabe voar. Os caras, o vento está te levando, então você é um papel mesmo. É magro, porque pela magreza que veio o apelido. Então juntam um com o outro. Você diz a Moca, por que a Moca? Você nasceu na... Eu nasci e criado na Moca. E começou no Juventus. Começou no Juventus. Comecei na Javari, no timinho segundo time de todo paulista. Quando não é Juventus, é português. É verdade. Você é corintiano, o segundo time é Juventus. Você é português, o segundo time é Juventus. Você é palmeirense, mas quando não é a portuguesa, é o Juventus, que é o segundo time dele. Juventus é um caso de amor, então, com São Paulo, né? Todo paulistano. É bem central. A Moca é um time que sempre, inclusive, fez muitas viagens para o exterior, levou o nome do... Uma pena a situação que está hoje, né? É uma pena, porque a gente começa a dizer, não é só o Juventus, tem muitos dirigentes que acho que vão para os clubes para se promoverem e deixam de fazer com a equipe ou que o clube se evolua. O Juventus, para contar uma história dele, era um time que tinha mais associados dentro do Brasil e da América do Sul. América Latina. É verdade. Hoje, o Juventus deve para todo mundo. Que é isso? Se você tem uma receita enorme, como é que você pode conseguir deixar? Tudo bem.
Aí a gente vê a desculpa. A Moca e o Tatuapé são os 2 bairros que mais estão construindo prédios de apartamentos. E hoje então o prédio você vem com pega piscina, vem piscina, sala de musculação, ninguém vai mais pro clube, academia, sauna. Então, velho, se eu tenho a comodidade de eu estar dentro da minha casa e fazendo, por que eu vou sair e vou para o clube me expor na rua? Você falou de dirigentes e a gente, estou até lembrando, aproveitar que o Marcelo está com a gente, tem dirigentes que tinham conversado aquela questão dos planos de saúde, dos campeões mundiais, uma assistência aos campeões mundiais, principalmente aqueles que trouxeram títulos para o Brasil há tempos atrás, antigamente quando o futebol não era tão bem remunerado que nem é hoje. Hoje vocês têm promessas aí de dirigentes, mas que não está acontecendo esse amparo hoje para os ex-campeões, são campeões mundiais, ex-jogadores de futebol. Não é isso, Marcelo? Campeões mundiais, né? Nunca vai deixar de ser. Então o Félix está aqui até é bom, porque ele participou de uma reunião comigo em Munique, na Alemanha, onde o Ricardo Teixeira, o eterno presidente da CBF, nos reuniu prometendo um plano de saúde para todos os campeões. Ele me chamou e perguntou o que eu gostaria para todos eles. Na frente deles, prometeu isso, o plano de saúde para todos eles. Acho que era o mínimo, o mínimo. É uma coisa assim, é cuidar do patrimônio que a gente tem do futebol, né? É o mínimo, cuidar da saúde deles, de quem foi campeão de 58, 62, 70, principalmente que já passaram dos 60 anos. E nós estamos esperando até hoje. Isso foi em 2006 e até hoje não aconteceu. Não aconteceu? Não aconteceu. Só rindo, né? Nem me atendem mais na CBF, né? Então isso é mais chocante. Não é uma coisa. Chocante isso e não triste mesmo. O significado é muito pequeno em valores, né, para uma CBF. Não, agora para pagar a aposentadoria para ex-guerrilheiro, que estava envolvido depois em corrupção, eles estão pagando salários isso altos. Que eu falo sempre, né? Tem vários segmentos que recebem aposentadoria especial e não tem nenhuma explicação do porquê, né? Por exemplo, exilado. Você me desculpa, assim, não estou criticando o exilado, mas ele tem que receber uma aposentadoria por ter sido exilado. Então eu acho que tem algum erro aí, né? Eu acho que isso é mais... O grande erro é essa não valorização. É o país do futebol. Reconhecimento, né? Reconhecimento. O princípio básico de qualquer pessoa que estuda um pouquinho de história sabe que a gente só tem um presente se a gente tem uma história bem resguardada. E o que a gente vê, de repente, não é uma história bem resguardada porque não há reconhecimento de quem fez a história do futebol. Quando a gente conversava aqui, você falava, o goleiro hoje tem que ter 2 metros. Mas hoje se criou uma indústria do futebol, uma coisa muito que massacra quase aquilo que quase que existia antigamente. Então parece que o futebol antigo não existiu tudo isso. Então por isso os campeões mundiais ele tem que fazer valer. O Félix estava falando, né? A gente está conversando lá fora, falando que tem país que comemora o vice-campeonato mundial, não é isso? A Europa quase toda. A Europa quase toda. E nem o nosso título é comemorado. Você sabe quando eu fui comemorar um tricampeonato? Um ano que foi roubada a Copa Gilles Rimet, que a Kodak patrocinou, mandou fundir a Copa Nova, a Gilles Rimet, uma réplica da Gilles Rimet. E isso já tem tantos anos que eu não me lembro. Deve ter uns 20 anos ou mais, quando roubaram a taça. Você lembra mais ou menos, Marcelo? Olha, eu acho que deve ter sido década de 80, né, que roubaram a Juventude. Eu estou dizendo, é mais de 20 anos. 84, 85, Foi a única vez que eu comemorei a conquista de um tricampeonato. Foi a única vez. Precisou roubar a taça. Roubaram a taça quando foi a entrega. A Kodak quis aparecer entregando e tal, levou todos os campeões do mundo para ver a entrega da réplica da Jules Rimet, porque tinham roubado a outra. E hoje, é uma coisa que eu queria perguntar até para o Félix. Hoje, um jogador de futebol da atualidade não precisa se preocupar com a aposentadoria, não precisa se preocupar com nada disso, porque ele ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Agora, como é que está a situação dos outros campeões mundiais? Porque houve um tempo, aliás, antigamente se jogava bola por paixão. Hoje se joga bola querendo realmente... Não se troca tanto de clube, não se trocava tanto de clube antigamente como se troca hoje. Então hoje o cara vai para a Europa, faz o pé de meia dele, joga 2 anos lá e volta. Eu digo sempre, hoje, pelo que eles ganham, tem que ganhar sempre muito mais, porque para ter o valor que eles têm que ganhar muito.
tá? Porque nós não tivemos valor, hoje estamos correndo atrás. Isso. Não somos reconhecidos por ninguém. Você me desculpe eu fazer o corte e tal, mas às vezes eu me revolto e vou falando. Tem que falar mesmo. Então, hoje eu digo, o atleta de juniores ganha no mínimo 40 mil reais. De juniores. Quando ele vai para um time profissional, que ele assina o contrato, ele ganha no mínimo um apartamento de 3 dormitórios por mês. Você pode ver quanto custa um dormitório, 400, 300, 500, eles estão ganhando. Quanto é que ganha? Hoje um treinador ganha 2, 3 milhões por mês. Quanto que você ganhava quando você era goleiro? R$2.500 era Cruzeiro? Não era reais, não. Era do Cruzeiro, depois veio aquele... A gente fez... Deu para ficar milionário na carreira, né? Cruzado. A gente fez um levantamento pela associação. Tem um sisteminha, né? Um software que você pega o valor que você ganhava lá atrás, ele vai corrigir e pôr na moeda correta. E a gente chegou a um número de salário maior dos jogadores, que na época era o Pelé, né? Por volta de 10 mil reais. 10 mil reais era o máximo. Lógico que dá alguns erros, não fica longe disso. Né? Isso para ser isso fazer com todas as glórias que nós temos do futebol e que deu o nome de país de futebol. Sem dúvida. A pátria de chuteiras. Foram eles quem conquistaram esse nome. Me desculpe os jogadores atuais, porque às vezes eu digo, nós temos quantidade e qualidade. Hoje nós temos pouca qualidade e muita quantidade. E que eu não acho ruim não, pelo que eu sofro, pelo que eu sinto, pelo que eu tenho, tem que ter cada vez mais e ganhar cada vez mais. Aproveite que se você não ganhar, o outro vem e ganha. Posso pôr um ponto polêmico aqui para vocês dois? Ricardo Teixeira. Isso daí é aperitivo do... Deixa que o Marcelo fala. Olha, para mim, na verdade, é triste, né, a gente ter que falar nesse assunto, visto que uma entidade como uma CBF tem o mesmo presidente há quase 20 anos. Isso não existe mais, não cabe... Eu queria entender isso. Como? Por quê? Isso não cabe mais em lugar nenhum no mundo, né? Esse tipo de despotismo, de ditadura, eternizar. Quem que elege as federações. Federação Paulista, Federação Carioca, Federação... E aí por diante. Então, por aí, você já vê o erro, o que pode acontecer, né? Ele nunca mais vai sair do poder. E se deixar dessa maneira... Vai ser a filha dele. Eles estão abrindo a FIFA para ele aí agora. Mas é uma pena. Na verdade, a gente tá brincando com isso. É um negócio muito sério. Porque os clubes estão todos endividados. Porque se fala em valores astronômicos, como é que um clube consegue pagar um jogador desse? Os próprios jogadores, que a gente fala também que ganham muito... Você vê hoje, os times do Rio de Janeiro estão todos devendo. Os jogadores não recebem há 3, 4 meses. Flamengo, principalmente. Então, você fala, ganha 200 mil por mês, 300 mil por mês, não recebe. Então, o que adianta, né? Então, Marcelo, não, vamos, caso. Estou falando um caso... Ele recebe um mês, ele vive 5 meses. Recebeu aquele total. Mês ele recebe, ele... Fica e tem um outro dado importante também que é importante esclarecer até para o pessoal que está assistindo. Na verdade, a gente tem 20 times na primeira divisão do futebol brasileiro. Se você for somar que tem 20 jogadores cada time grande desse, nós estamos falando em 400 jogadores. Esses são os que realmente ganham dinheiro. O restante, mais de 100 mil jogadores que tem no Brasil, não ganham um salário mínimo. Entendeu? Porque isso todo mundo esquece, porque vê só só aquilo que parece, o glamour, né? Que é um percentual muito pequeno. Olha, a conversa está muito boa, nós vamos conversar mais coisas. O Félix vai falar mais ainda. Aliás, ele fala bastante. E a gente volta daqui a pouco. O Brasil está perdendo o verde da sua bandeira. Não deixe que isto aconteça. Fundação SOS Mata Atlântica. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta,
mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Nós estamos de volta aqui com um encontro fantástico. É fantástico porque a gente está com duas pessoas simpaticíssimas conversando aqui sobre o verdadeiro futebol. Estamos aqui com o Félix, campeão do mundo da Copa de 70, e com o Marcelo Izar, que é filho do Gilmar, bicampeão do mundo também, né? Seu pai é bicampeão do mundo aí. Dois goleiros, aliás, dois grandes goleiros, né? Os maiores goleiros que a gente teve. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui, eu vou mostrar agora para vocês, olha aqui, olha. Isso aqui é uma relíquia. Eu tenho até o orgulho de poder pegar aqui, ó. Isso aqui é a camisa do Félix, quando ele usou em 70, né? Na final, né? Brasil e Itália. E é o tecido dela? A gente estava falando. Hoje, os jogadores usam tecido tecnológico, nanotecnologia, para não suar, porque a pele não pode pegar um suorzinho maior e tal. E olha aqui, hoje usa tanta tecnologia, não faz... É foda, olha aqui, ó. E olha, a gente tem realmente, o Brasil, CBB, no tempo que era... Confederação Brasileira de Desportos, né? Depois não era nem CBF. Depois mudou para CBF. Olha, não era o Ricardo Teixeira. Não, era João Avelange, né? João Avelange. Era o sogro do Ricardo. A família, família já. Mas é uma alegria mesmo a gente poder ir e trazer. E a gente tem aqui também, a gente está mostrando aqui os ícones, os símbolos, uma réplica da Conta pra gente, troféu, Félix, né? O que é essa taça? Não, essa daí o Marcelo também está na história. Conta lá, Marcelo. Essa daí, o Marcelo até hoje está atrás da caixinha. Na verdade, foi uma homenagem muito bonita da FIFA. A FIFA convidou todos os campeões mundiais do planeta, de todas as seleções. Existem 238 campeões mundiais no planeta. Nós temos 82. Nós temos mais de um terço por ter tido 5 títulos. Então, vê o que representa isso para o mundo todo, né? E todos eles foram na Copa de 2006, na Alemanha, em Munique. Eu estava junto representando meu pai, que infelizmente ele não pôde ir pelo problema de saúde. E nós entramos em campo na abertura da Copa, que foi a grande homenagem que a FIFA fez. E além disso, presenteou cada campeão do mundo com... a gente não pode nem chamar de réplica, né? Porque essa verdade, é uma miniatura da taça mesmo da Copa do Mundo. A original, né? Ela... Ninguém ainda tem essa taça, né? Não, só fica com a taça quem ganha 3 vezes seguidas ou 5 alternadas. Até essa hoje. 3 vezes seguidas e 5 alternadas. A Jules Rimet ficou com o Brasil, Félix teve a honra de ganhar no terceiro título. Meu pai ganhou os 2 e ele ganhou o terceiro. O terceiro título. Foi quando eles trouxeram para o Brasil e o Brasil derreteu. Roubaram, Roubaram a taça. Isso, né? Félix, fala mais pra gente os times que você jogou. Você jogou no Juventus, você jogou na Portuguesa e no Fluminense, foi essa ordem? Foi nessa ordem. Eu comecei na Javari, no Juventus, eu comecei de mirim, dente de leite, infantil, juvenil B. Você começou de goleiro já? Já como goleiro. Na Várzea eu jogava no time, no segundo quadro eu jogava no gol. No primeiro quadro eu jogava de ponta direita, centroavante. Aí era melhor no ataque, depois eu fui pro gol. Mas do Juventus, eu saí, porque tinha que fazer uma cirurgia, e o Juventus não podia pagar a cirurgia para mim, que era uma cirurgia de hérnia. Então fui dispensado, fui trabalhar na Máquinas Piratininga, lá perto de casa. E do Máquinas Piratininga disputei o Campeonato Amador, um time, uma firma muito conhecida também, pela união da sua equipe também, que foi campeão amadora de São Paulo. De lá fui para Portuguesa Esporte, levado por um diretor, que era diretor da Máquinas Piratininga e diretor da Portuguesa, o senhor Antônio Júlio Cancela, hoje falecido. Eu fui para a Portuguesa nem campo tinha. A Portuguesa treinava no Juventus, treinava no Distrital da Moca, treinava no Canindé, lá no Campo do Vigor. Eles não tinham. Depois que eles compraram, eu fui para a Portuguesa em 55, assinei contrato na sede da Portuguesa, lá no Largo São Bento, quem é antigo da Lula sabe, né? E depois, em 56, que o presidente da Portuguesa, Luiz Pontes Monteiro, comprou
o Canindé de São Paulo. Foi quando aí surgiu a Ilha da Madeira. Eu fiquei 13 anos na Portuguesa. Fui embora para o Rio de Janeiro em 1968, quando a Portuguesa me vendeu para o Fluminense. Você já estava na seleção? Eu já tinha tido seleção em 66, não na Copa do Mundo. Eu fui numa seleção que foi apelidada aí, na época estava passando aquela novela, o filho do não sei o quê, Mamãe Dolores, não sei o quê. Direito de nascer. Direito de nascer. Mamãe Dolores, Albertinho Limonta. Albertinho Limonta aí. Direito. Então, aí botaram Eu ia saber. apelidaram a seleção azulona, que é a seleção dos esquecidos. Aí depois eu vim em 67, 68, acho que foi quando o teu pai se despediu, né? 69. Fez o 100º jogo, 69? 100º jogo, 69. Foi entre Brasil e Inglaterra no Maracanã. Mas acho que foi 68. Sabe o que é essa tosse do Félix? Pode contar, Félix? Pode ficar à vontade, eu até dou exemplo aí, não faça o que eu fiz. É verdade que os jogadores fumavam? Antigamente a gente fumava mais do que os jogadores de hoje. A mais que os A mais, né? Porque hoje os caras, não, tragainho e tal. Mas era eu e Gerson. No intervalo? Ele falou. No intervalo do jogo no México, quando descia as escadas, subia, já tinha 2 acesos ali acima. Teve um dia que nós estávamos tão empolgados, o jogo estava duro, não sei se foi contra a Inglaterra ou contra o Uruguai, e ficamos lá batendo papo fumando. Como é que é? Vamos embora ou não vamos? Aí ia pra lá e Aí, pô. Mas, pô, passei essa tosse hoje. Tenho que conviver com ela. Que foi... Você parou de fumar hoje? Peguei uma enfisema, tem 15 anos. que beleza. Mas eu também peguei uma enfisema, agora que tem que conviver com ela. Vocês estão vendo aí que É verdade. a minha tosse é braba. Eu aspiro, só de manhã, eu aspiro 4 remédios. De aspirar e durmo com oxigênio, cara. Nossa, O médico ainda falou, você tem que ser 24 horas de oxigênio. Você quer me matar antes da hora? Se eu ficar preso, eu morro. Ainda mais do jeito que eu falo, sozinho, fazendo... de tanto falar, eu ia encher o cilindro de oxigênio. Esse futebol bonito, né, que a gente conviveu no Brasil, aprendeu a conviver e ver, é que dá muita saudade e que faz com que a gente às vezes fique um pouco revoltado. Você vê, eu fui pro Fluminense em 68, eu saí joguei contra o Vasco, contra o Santos no domingo, na Vila, perdemos de 3-0 parece. Na quarta-feira eu fui pro Rio, treinei no Fluminense, sexta-feira concentrei e joguei no domingo. Contra o Botafogo. Assim, num dia eu estou em São Paulo jogando com o Santos, lá em Santos, no outro domingo eu estou no Rio jogando contra o... Sem conhecer ninguém, tá? Vai entrar, vou. Me deram um troféu, o Jornal do Esporte na época, me deram um troféu de melhor jogador em campo, que eu já tinha assimilado, que foi na época que começou a mudar as regras do goleiro, que eles queriam aumentar o gol para fazer mais gol. Como eles não conseguiam fazer, que os caras os goleiros aprenderam a jogar, eram bons. Aí eles queriam tirar impedimento, aumentar o gol, fazer tudo para poder melhorar. Mas teve uma mudança aí na fui SEGA. Fluminense, no ano seguinte já fui campeão. E no Fluminense, um ano eu era campeão, era vice, fui campeão brasileiro com o Fluminense em 70. Fui campeão do mundo em 70 também, 71, 73, 75. E 76 fui campeão pelo Fluminense. Você morou no Rio? Morei esse tempo 17 todo? anos no Rio de 17 anos. Depois voltou para na Moca de novo. Estou na Moca. Não, estou no Tatuapé agora. Porque ali veio a minha filha mais velha casada, chegou antes de mim. Um ano. Eu tinha uma casa. Quando eu fui para o Rio, eu comprei essa casa, minha filha veio morar. Aí acabei vendendo para o meu genro. Aí quando eu vim, vendi o apartamento na praia e comprei onde eu estou agora, que minha filha viu uma casa, estava vendendo, e aí, mais ou menos parou o preço do apartamento que eu vendi no Rio. Tinha um apartamento na Praia do Flamengo, grande, com 3 dormitórios, tudo. Deu para comprar essa casinha aí.
E o Gilmar está morando em São Paulo, ou Santos? Em São Paulo. Aqui, ele ficou um tempo no Guarujá, quando ele ficou mal de saúde, e agora ele está de novo aqui em São Paulo. Depois de uma conversa dessa, eu acho que a gente começa a refletir, eu, o Ricardo, todos nós, você também que acabou de ser, que a gente às vezes deveria colocar a mão na consciência e perceber o que nós estamos fazendo com a história do nosso país e com os grandes homens que fizeram essa história, principalmente na questão do futebol. Não, mas vocês são os lutadores pela gente, vocês lutam muito por nós. Vocês lutam, mas o reconhecimento lá de cima não vem. Por isso a gente vai continuar falando, quem sabe um dia alguém lá de cima ouça. Estou esperando, né? Por isso que nós estamos correndo atrás, a batalha aqui do Marcelo, a batalha do Isaac. E o deputado ajudando a gente lá em Brasília para a aposentadoria. Vai dar certo, tem um projeto de lei que está caminhando para isso. Vamos torcer. Ele tem feito pressão, mas eu acho que vai dar certo. A gente vai fazer uma festa. É uma pena, mas eu queria agradecer a presença de vocês dois. Foi um prazer ter vocês aqui no programa, né, Padre? Isso mesmo. E agora a gente vai dar um tempinho e a gente volta daqui a pouco. Mas se você quiser mandar uma passagem para Brasília, eu vou lá também. Fala. O Brasil está perdendo o verde da sua bandeira. Não deixe que isto aconteça. Fundação SOS Mata Atlântica. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Que a bênção de Deus possa acompanhar você e sua família. Além de a gente agradecer a Deus por tudo que tem feito na nossa vida, nós pedimos para que Ele continue nos abençoando. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de infinita bondade, nós pedimos agora que a Tua bênção nos acompanhe e nos dê força, principalmente nos momentos de adversidade. Proteja-nos contra toda a violência e contra todo o mal e livra-nos de tudo aquilo que possa causar algum prejuízo à nossa vida. Abençoe agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós vamos ficando por aqui com mais um programa, O Cotidiano e Você. Até a semana que vem.